Seja honesto comigo. Em que você pensa na maior parte da sua rotina semanal? Essa mesma pergunta, né? Em que você pensa na maior parte do tempo da sua vida? É nos boletos? É nas suas dívidas? É em problemas familiares? É em doenças? O que que é? Neste vídeo, eu quero falar sobre o poder da leitura como libertação interior e como que ler bons livros e ler sobre grandes assuntos podem nos libertar dessa escravidão dos pensamentos totalmente práticos que a vida nos impõe, como dívidas, como problemas familiares, como doenças, notícias ruins e trágicas, possibilidades de guerras, terremotos, acidentes, como que a leitura pode nos libertar disso, ok? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam ele, compartilhe com outras pessoas, para que essas pessoas também cheguem a essa liberdade interior que os livros proporcionam, ok? Recentemente, eu ouvi um dos trechos de um vídeo em que o professor Olavo de Carvalho, já falecido, ele fala que a vida prática, extremamente prática, ela nos impõe, de uma certa forma, vários problemas para que nós pensemos neles. A vida prática é isso, realmente acontece isso. Por exemplo, você estoura o cartão de crédito, você gasta mais do que você ganha e acaba se endividando, por exemplo. E daí você fica extremamente preocupado com a dívida, você não consegue mais pensar em outra coisa, você só pensa na dívida. E por vezes isso acaba piorando a sua dívida. Você não pensa mais nas soluções, você só está pensando no problema. Um outro exemplo é alguém da sua família ou você mesmo pega uma certa doença, um tanto grave, e daí você se entra numa depressão profunda, pensando unicamente naquele problema, e você fica preso ali, sem conseguir pensar em nada mais. E isso acaba piorando a sua situação. E você pode pensar isso por qualquer outro problema da vida prática que a vida nos impõe, né? Esses problemas, essas situações. E quando nós fixamos nossos pensamentos constantemente nesses problemas da vida prática, nós tornamos uma espécie de escravos, porque nós, de uma certa forma, escravizamos os nossos pensamentos para esses assuntos, para essas situações que a vida nos impôs, ok? Porém, há um modo de nós passarmos por uma libertação desses pensamentos, ok? Por uma libertação interior. E é aí que entram os livros. O professor Olavo de Carvalho, nesse mesmo vídeo, ele fala: quando você começa a pensar em assuntos mais elevados, você se liberta. E quais são esses assuntos mais elevados? Por exemplo, os assuntos relativos à filosofia, à literatura, à religião. Então, quando nós pensamos nesses assuntos, nós nos libertamos desses problemas. Não é como uma droga que nós apenas esquecemos da dor, do sofrimento presente e depois voltamos para sofrer ainda mais por aquilo. Mas de outra forma, a leitura, quando nós pensamos nesses assuntos, lemos e pensamos nesses assuntos mais elevados, nós voltamos transformados, nós voltamos mais fortes, nós voltamos moldados, talvez com soluções para os nossos problemas. Essa é a grande diferença de utilizar uma droga qualquer apenas para fugir e se esquecer dos problemas, do poder transformador da leitura, como libertação interior, de pensar nesses assuntos elevados, meditar sobre eles e voltar mais forte, voltar com soluções, voltar como uma pessoa melhor, com um caráter melhor, com uma personalidade mais forte e talvez com mais virtudes para enfrentar os problemas da vida. Então, eu vi esse vídeo e eu lembrei de um versículo bíblico que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: tudo o que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, como que eu linkei essas duas informações? Pensar em assuntos elevados, que o professor Olavo de Carvalho falou, nos liberta desses pensamentos da vida prática que nos aprisionam por vezes. Então, pensar no que é elevado, junto com pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Então, o apóstolo Paulo nos ensina a pensar nessas coisas boas. E o professor Olavo de Carvalho também comentou sobre isso, sobre pensar nesses assuntos elevados. Então, esse é o ponto que nós devemos nos atentarmos. Quando nós pensamos no que é bom, no que é verdadeiro, nesses assuntos elevados, isso nos tira dessa prisão da vida exterior. Isso nos leva para um lugar em que nós podemos respirar, nós podemos olhar para os dilemas da vida, para os problemas da vida de outra perspectiva, com outra perspectiva. Nós podemos conhecer as soluções desses problemas. E nós conseguimos também enxergar a beleza da vida, a beleza da verdade, mesmo no maior dos sofrimentos, mesmo passando pelo maior dos sofrimentos. Então, por exemplo, quando você lê uma literatura como Crime e Castigo, de Dostoiévski, você consegue compreender o dilema entre o bem e o mal, né? Entre as atitudes e as justificativas que nós damos para as nossas atitudes erradas, pecaminosas. Como que a nossa redenção ela aparece apenas quando nós somos verdadeiros, quando nós somos sinceros com nós mesmos, quando nós confessamos os nossos crimes, né, os nossos pecados. Então isso nos dá uma amplitude de pensamento, uma amplitude de visão, dá um autoconhecimento maior e um conhecimento sobre a vida, sobre o comportamento humano. E essa visão, esse conhecimento que nós adquirimos ao pensarmos e meditarmos nesses assuntos elevados, nos fortalece. Nos fortalece. Imagine que uma pessoa passa toda a semana dela apenas vendo notícias de tragédias, assistindo acidentes que ocorreram, vendo notícia ruim, se preocupando excessivamente com a política atual, com o que está acontecendo, as brigas políticas, assistindo às vezes só filmes de terror, filmes de qualidade inferior, vendo reels de comédia baixa. A pessoa, o pensamento dela está ligado totalmente nessas coisas baixas, nessas coisas baixas. E às vezes quando não está nisso, ela está pensando excessivamente nas suas dívidas, pensando excessivamente nos seus problemas pessoais e não tem nenhum tempo para pensar no que é bom, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, nesses assuntos elevados. Então essa pessoa vai ser uma pessoa por vezes muito medrosa diante da vida, muito frágil. Por quê? Porque ela está se fragilizando com essas notícias. Ela não está fortalecendo o seu caráter, a sua personalidade com bons assuntos, com boas meditações. Então ela vai ficando cada vez mais frágil. Ela vai ficando cada vez mais superficial. Ela começa a enxergar a vida de uma forma muito, digamos, triste, muito cinza. Tudo é mal, tudo é ruim, não há nada de bom que eu possa fazer. Então a pessoa vai se apequenando, né? Vai ficando cada vez mais mesquinha, pequena e superficial, interiormente falando. Por outro lado, se ela começa a tirar um tempo para pensar e meditar num assunto mais elevado, a ler uma literatura clássica que fala às vezes sobre um elemento universal como a justiça, como o que é o certo, o que é o errado, o bem e o mal, sobre o amor, sobre a esperança. Quando ela começa a tirar um tempo para pensar sobre isso,
ou às vezes em uma meditação religiosa, né? Pegar um trecho bíblico, uma parábola de Cristo, meditar sobre aquilo, sobre o significado, como aquilo pode ser aplicado à sua vida, essa pessoa vai se fortalecendo, vai moldando o seu pensamento, ela começa a enxergar as coisas com uma nova perspectiva, uma perspectiva mais saudável, uma perspectiva mais real das coisas. Ela não vai mais para os extremos, né? Ou é tudo mal, ou é tudo muito bom, como uma pessoa ingênua faz. Mas ela consegue ter um senso de realidade mais aguçado. Ela consegue ter uma esperança mais real, mais fundamentada, né? Então essa pessoa, ela está muito mais preparada para passar por um sofrimento de cabeça erguida do que essa pessoa que não pensa em nenhum assunto elevado e só perde tempo com trivialidades, com assuntos baixos, com assuntos, com essas notícias sensacionalistas, com assuntos que não fazem ela realmente pensar, né, propriamente pensar, ok? Então, existe essa relação entre o que o professor Olavo falou e o que eu pensei sobre este capítulo de Filipenses que o apóstolo fala sobre isso. Então, eu quero convidar vocês, né, a tirarem um tempo da sua rotina, nem que seja 20 minutos, 30 minutos por dia, para vocês escolherem um texto mais profundo, um texto bom, um texto mais profundo, mais belo, para vocês lerem isso, meditar sobre isso. Tem um assunto elevado, um assunto justo, puro, amável, de boa fama. Algo que possa elevar os seus pensamentos, mas que quando você voltar, você volte uma pessoa melhor. Você volte uma pessoa mais forte, ok? Façam isso continuamente e vocês vão perceber que isso realmente transforma o nosso interior, realmente nos liberta, né? E talvez, nesses momentos de meditação, muitas das soluções dos seus problemas se apresentarão nesses momentos, em que você está refletindo, está meditando. De repente você tem uma ideia de um negócio aí que você vai criar e vai ajudar a pagar suas dívidas e vai resolver sua vida financeira. Tá? Às vezes, em uma leitura dessas, você vai ter um insight de como você ser um pai melhor, como ser um esposo melhor, como ser uma pessoa melhor, como resolver um problema, uma questão com um familiar, com um amigo, ok? Você vai ser uma pessoa mais perspicaz, né? Mais, digamos, a pessoa tem uma capacidade maior de resolver os problemas, ok? É uma pessoa mais assertiva, ok? Então façam isso, é algo que eu gosto de fazer, né? Não consigo fazer sempre, né? Constantemente, ali no mesmo horário, mas a leitura de assuntos elevados é algo que eu gosto muito e que eu faço, ok? Então façam isso, espero que esse vídeo ajude vocês a desenvolver esse hábito de pensar nos assuntos elevados. E com isso, vocês vão se libertar interiormente. Vocês vão se libertar desses problemas que a vida nos impõe e quer nos prender a pensar constantemente sobre eles. Ok? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal. Comentem aqui se vocês percebem essa experiência quando vocês pensam em assuntos elevados. Se vocês percebem que vocês ficam mais fortes interiormente. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, esse chamado e essa reflexão, envie esse vídeo para ele, que vai ajudar muito essa pessoa, tá bom? Muito obrigado, vocês que assistiram até aqui, e até o próximo vídeo.